Sou Adão Luiz Soares Cardoso, aluno de licenciatura em computação pela UFPB, vinculado ao Polo de Itaporanga. Esta é uma atividade do estágio curricular supervisionado 5, ministrado pela professora Kelly de Vila Corte. Para isso, eu vou se basear no livro Computer Science Upgrade, Computação Desprugada, criado por Tim Bell. Atividade 5, algoritmo de ordenação. Introdução. Algoritmos de ordenação são algoritmos que direcionam para a ordenação ou reordenação de valores apresentados em uma dada sequência, para que os dados possam ser acessados posteriormente de forma mais eficiente. Uma das principais finalidades desse tipo de algoritmo é a ordenação de vetores, uma vez que em uma das únicas variáveis pode ser e ter inúmeras posições, a depender do tamanho do vetor declarado. Por exemplo, a ordenação de uma lista de presença escolar para que a relação fique organizada em ordem alfabética. Portanto, algoritmo de ordenação é uma implementação em uma linguagem de programação para ordenar um conjunto de dados. Existem diversos tipos de algoritmos de ordenação. Os principais são Selection Sort, Bubble Sort, Quicksort. Na computação, existe uma série de algoritmos que utilizam diferentes técnicas de ordenação para organizar um conjunto de dados. Eles são conhecidos como algoritmos de ordenação. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Vamos começar pelos métodos de ordenação. Elas se classificam em ordenação interna e ordenação externa. As ordenações externas são todos os elementos serem ordenados que cabem na memória principal, e qualquer registro pode ser imediatamente acessado, enquanto a externa são elementos a serem ordenados, não cabem na memória principal e os registros são acessados sequencialmente ou em grandes blocos. Existe também a ordenação por distribuição. O algoritmo de ordenação por distribuição de chaves é bastante utilizado por sua simplicidade e funcionalidade. Vem sendo usado desde o início da computação. Seu método de ordenação é simples, é eficaz, utiliza apenas filas e o vetor que se está ordenando. Esse método teve grande importância na época dos cartões perfurados e continua sendo útil até hoje. Como podemos ver aqui, exemplos de ordenação por distribuição. Aqui podemos ver vários cestos, onde está escrito espada, coração, diamante e paus. Em cima podemos ver o número 2 em azul, que seria de diamante, correspondente a diamonds. Seguido do 3, que é uma espada, que ficaria no cesto de espada, onde o cesto é preto, da cor preta. E temos também o as de paus, que fica na palavra clubs, que está no cesto verde. E assim vários números onde pode ser ordenado por distribuição. Elas são distribuídas em vários cestos. Cada cor são correspondente a um cesto. Ordenação por seleção. É um algoritmo de ordenação baseado em se passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição, ou o maior dependendo da ordem requerida. Depois o de segundo menor valor para a segunda posição. E assim é feita sucessivamente com n-1 elementos restantes até o último dos elementos. Como podemos ver aqui o exemplo do algoritmo por seleção,
existem duas listas, a ordenada e a desordenada. Como podemos ver em preto, acima desses quadradinhos, tem a lista ordenada, 0, 1, 2, 3 e 4. E embaixo temos a lista desordenada, 5, 3, 1, 2 e 4. Sempre que o algoritmo de seleção pede os números de menor valor, eles vêm em primeiro. Como podemos ver, o 0, aí depois vem o 1, e ele vai se ordenando de forma de ficar sequenciada. Ordenação por intercalação. Essa ordenação, ela é uma ordenação externa, sendo um conjunto de algoritmo muito utilizado em computação. Criado pelo matemático John von Neumann, o princípio básico de funcionamento da ordenação de intercalação é simples. O algoritmo divide-se a lista de ser ordenada em várias sublistas, sempre em duas partes, até que as listas restantes contenham apenas um elemento. Após esta divisão, o algoritmo faz o caminho inverso, ou seja, começa a remontar o vetor, porém ordenando os elementos que estão em menor número, enquanto os vetores maiores são recriados. Portanto, vamos ver um exemplo prático de intercalação. Vou mostrar um exemplo de algoritmo de ordenação, onde eu utilizei a confecção desse desenho, onde esse retângulo significa as casas e as setas por onde essas peças têm que andar. Para isso, eu utilizei peças de damas, como podemos ver, e numerei elas em números decimais de 10 a 60. Qual a ideia? A ideia é, ao final, chegar e colocar de forma sequenciada. Então, vamos à atividade. Para isso, eu vou começar a pegar as peças em dupla e colocá-la em cada casa. Na primeira casa, eu vou pegar duas peças e colocá-la, duas na segunda e duas na terceira. Agora sim, vamos começar a atividade. Para isso, eu tenho que falar para vocês que as peças de menor valor vai caminhar para o lado direito e as peças de maior valor vai caminhar para o lado esquerdo. Então vamos à primeira casa. Sendo 20 menor do que 50, ela vai para a casa do lado direito, seguindo sempre esta seta. E o 50 que sobrou vai para o lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa, 10 é menor que 40. Se 10 é menor que 40, lado direito, seguindo a seta. E o 40 que sobrou, lado esquerdo. 30 é menor do que 60, continua indo para o lado direito, enquanto 60 vai para o lado esquerdo. Como podemos ver, os números já começaram a mudar de lugar. As peças, podemos ver que o 20 e o 10 estão na primeira casa, o 50 e o 30 na segunda casa, e o 40 e o 60 na terceira casa. Vamos continuar. 10 é menor do que 20, lado direito, seguindo sempre a seta. 20 que sobrou vai para o lado esquerdo. 30 é menor do que 50, lado direito, seguindo a seta. E o 50 que sobrou, lado esquerdo. 40 é menor do que 60, lado direito. 60, sendo maior, lado esquerdo. Podemos ver que agora a primeira casa mudou os números.
como a segunda e a terceira também. A primeira casa ficou com 10 e 30, a segunda casa com 20 e 40, a terceira casa com 50 e 60. Então, vamos continuar. 10 sendo menor, sempre vai para o lado direito. Então, 10 chegou a seu destino final. 30, que sobrou, vai para o lado direito. 20 sendo menor, vai para o lado direito. E o 40 vai para o lado esquerdo. 50 sendo menor, vai para o lado direito. E o 60 vai para o lado esquerdo. Podemos ver que o 60 chegou ao final. Continuando. 20 é menor do que 30. Se 20 é menor que 30, lado direito. 30 vai para, seguindo sempre a seta, lado esquerdo. 40 é menor do que 50. Se 40 é menor do que 50, vai para o lado direito. E o 50 vai para o lado esquerdo, chegando ao final. Então temos só duas peças aqui na última casa. A peça de valor 30 e a peça de valor 40. Sendo 30 menor do que 40, sempre o menor vai para o lado direito e o maior para o lado esquerdo. 30 vai para o lado direito e o 40 para o lado esquerdo. Podemos ver que todas as peças chegaram ao final e estão de forma sequenciada, de 10 a 60. Portanto, podemos concluir que a ordenação utiliza diferentes técnicas importantes para organizar e ordenar um conjunto de dados. Em diversas aplicações, os dados devem ser armazenados obedecendo uma determinada ordem. Alguns algoritmos podem explorar a ordenação dos dados para operar de maneira mais eficiente, do ponto de vista de desempenho computacional. Então, como podemos ver no exemplo prático, eu mostro uma forma de ordenação, que é a de intercalação. Como podemos ver, eu utilizei peças de damas, né, e confeccionei um desenho, onde tinha que seguir. Como eu ia dizendo, no exemplo prático, eu usei a ordem de intercalação, a ordenação de intercalação, que é uma ordenação externa. Então, eu utilizei as damas, como eu estava dizendo, e confeccionei um desenho e segui o que o desenho me pedia através das setas. E assim eu consegui colocar em ordem sequencial. Num computador, o computador ele utiliza de vários tipos de ordenação. Podemos ver que existe ordenação de seleção, ordenação de distribuição, quickshort, e entre outros. Cada um tem uma finalidade diferente, mas todos servem para ordenar os algoritmos, ordenar os dados.